Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Neste momento será dado início ao ato de posse do suplente de vereador, Cristiano Valduga Dalpai, do PDT. O senhor Cristiano Valduga Dalpai exercerá mandato de vereador pelo período de 30 dias a contar de 1º de setembro de 2020, em virtude do pedido de licença solicitado pelo atual vereador Thomas Chiman. Convido o senhor Cristiano Valduga Dalpai para entregar a declaração de bens e o diploma eleitoral à mesa diretora. Convido para que se dirija até a tribuna para fazer o juramento de posse o senhor Cristiano Valduga Dalpai. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica, observar as leis, defender e manter a justiça social, a paz e a igualdade de todos os cidadãos e desempenhar o mandato que me foi confiado trabalhando pelo progresso do município. Eu, vereador Luiz Carlos Comioto, presidente desta casa, declaro empossado o vereador, o senhor Cristiano Valduga Dalpai, que prestou o compromisso. Convido o vereador para assinar o livro de presença e tomar a sua cadeira. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora secretária, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssimo senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 25 de 14 de setembro de 2020. Está em discussão a ata número 24 de 2020. Não havendo manifestação, está em votação. A ata número 24 de 2020 é aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhora secretária, a pauta da sessão. Ofício número 287 de 2020, encaminhamento de projetos de lei executivo número 565 e 567 de 2020 para trâmite na Casa. Ofício número 277 de 2020, encaminhamento de projetos de lei executivo número 566 de 2020 para trâmite na Casa. Ofício número 279 de 2020, retirada da pauta do projeto de lei executivo número 561 de 2020. Ofício número 747 de 2020, contrato de repasse celebrado entre o município de Veranópolis e a Caixa Econômica Federal. Matéria com entrada na Casa. Proposições números 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 de 2020. Projetos de lei executivo número 565, 566 e 567 de 2020. Senhora secretária, proceda à leitura da correspondência recebida. Ofício número 287. Senhor presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nessa Casa Legislativa os projetos de lei números 565 e 567 de 2020. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, prefeito. Ofício número 277 de 2020. Senhor presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação nessa Casa Legislativa o projeto de lei número 566 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, prefeito. Ofício número 0447 de 2020.
Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Veranópolis e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto do artigo 116 da Lei número 8.666, informamos a celebração do contrato de repasse da Caixa Econômica Federal, que tem por finalidade pavimentação da Rua José Francisco dos Santos, no perímetro urbano do município de Veranópolis. O valor repassado é de R$ 481.104, tendo o município de Veranópolis se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 3.896. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 30 de setembro de 2022. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido e qualquer tempo junto a essa representação da Gerência Executiva do Governo Caxias do Sul, RS. Respeitosamente, Ricardo Daniel Faé, assistente sênior, e Valéria Gazola Auer, coordenadora da filial. Ofício número 279. Senhor Presidente, através da presente, dirigimos-nos a Vossa Excelência para solicitar a retirada da pauta e de tramitação do projeto de lei número 561, de 18 de agosto de 2020, enviado a essa Casa, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de concessão de uso com o Futebol Clube Valverde Recreativo e Cultural, tendo em vista vedações oriundas das proibições em ano de eleições. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, prefeito. Espaço para comunicação de líderes. Senhora secretária, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssimo senhor presidente. Receba a matéria do Executivo em regime de urgência e as demais em regime normal e encaminhe as seguintes comissões. Proposições números 29, 30, 32, 33, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente. Proposição número 31, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Proposição número 34 e 35, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo número 565 e 566, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo número 567, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Grande expediente. Senhora secretária, proceda a leitura da matéria em pauta. Veto ao projeto de lei legislativo número 26, de 17 de agosto de 2020. Autor, Poder Executivo. Ementa. Institui a obrigação de empresas responsáveis pelos serviços de entrega e frete aos seus clientes, delivery, de distribuir gratuitamente máscaras, álcool em gel e luvas aos seus entregadores e da outras providências. Parecer pela deliberação em plenário. Justificativa. O presente veto ao projeto de lei legislativo se dá com o amparo do artigo 49, parágrafo 1 da Lei Orgânica Municipal, nos termos do artigo 60, inciso 2, letra D, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, conforme motivos e justificativas constante no parecer jurídico número 256 de 2020. Após análise do referido veto ao projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela deliberação em plenário do mesmo. É o parecer. Está em discussão o veto ao projeto de lei legislativo número 26 de 2020. Com a palavra o vereador Jucimar Antônio Merlo. Caro presidente, caros colegas, seja bem-vindo, colega Cristiano, para esse mês, nessa Casa Legislativa. Gostaria também de estender um abraço às pessoas que estão nos assistindo nesse momento.
Gostaria de tecer alguns comentários sobre esse veto. Esse projeto de lei, ele passou por essa casa, ele cumpriu todas as prerrogativas legais, ele foi analisado pela nossa Comissão de Constituição e Justiça, ele foi aprovado por unanimidade nessa casa. Trata-se de uma matéria com mérito, porque ela busca legislar sobre assuntos de interesse da nossa população. E quanto à questão da constitucionalidade, que é o tema mencionado no parecer do veto, está se atribuindo a inconstitucionalidade de um projeto que tem garantida a iniciativa concorrente. Então, não vejo motivo, causa, que permita que seja tratado um projeto que já igual a outros projetos que já passaram por essa casa e não tiveram esse tipo de análise por parte do Executivo Municipal. Não mostra coerência na análise, né, desse veto, e também, mantendo esse veto, ela interfere no processo legislativo desta casa e na independência que nós temos entre os poderes. Está claro, nós já tivemos até o parecer jurídico dessa casa, atestando que trata-se de um projeto de lei que não é inconstitucional. Não sendo inconstitucional, o parecer do veto cai por terra. E dessa forma, então, eu gostaria de pedir aos colegas para que ratificássemos o voto que nós já fizemos há uns dias atrás, derrubando este veto. Obrigado. Com a palavra o vereador João Guilherme Mazeto. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Nossa saudação de boas-vindas ao nosso colega Cristiano Dalpai. Também saúdo quem nos acompanha via aplicativo, vai acompanhar posteriormente após a publicação desta sessão. Como relator da Constituição de Constituição e Justiça, da Comissão de Constituição e Justiça, é necessário também falar sobre a constitucionalidade deste projeto. Quando a análise da comissão foi verificada a constitucionalidade, não há vício de iniciativa, como disposto nesse veto aí que veio do Executivo, então por isso a minha manifestação é pelo não acolhimento do veto. Então nós temos que votar contra, porque há uma incoerência na análise desses projetos, porque recentemente nós encaminhamos um projeto aprovado por unanimidade por esta casa, que tinha uma espécie de vício de iniciativa e foi sancionado pelo prefeito. Então, eu acho que nós não podemos trabalhar com esse tipo de incoerência. Ou é constitucional ou não é constitucional. Neste caso, não há vício de iniciativa, porque a competência é concorrente entre o município e o legislativo, entre o executivo e o legislativo, em tratar sobre esta matéria. Então, o projeto é constitucional, sim, e o veto deve ser derrubado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Veto ao projeto de lei legislativo número 26, rejeitado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 28, de 26 de agosto de 2020. Autor: vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa: homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de calamidade pública. Justificativa: ficam homologados os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, no valor global de R$20 mil, por meio do Decreto Executivo número 6.687, de 20 de agosto de 2020. Parecer pela aprovação. Após análise do referido projeto de lei legislativo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça
apresenta um parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 28. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 28, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 560, de 10 de agosto de 2020. Autor: Poder Executivo. Ementa: amplia o perímetro urbano de Veranópolis. Parecer pela aprovação. Justificativa: o presente projeto de lei, que objetiva ampliar o perímetro urbano da cidade de Veranópolis, consistindo na seguinte área localizada no leito da Estrada da Coreia, com a seguinte descrição e localização no mapa. Partindo do ponto V9, segue para o leste por 217,71 metros até o ponto V9A. Aí deflete para o sul de forma sinuosa por 2.300 metros, até encontrar a vértice VAB. Aí deflete para o leste 10 metros, até a vértice VAC. E deste segue para uma linha sinuosa de 2.300 metros, até encontrar a vértice V9D. E deste por 1.652,14 metros, até encontrar o ponto V10. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 560. Com a palavra o vereador João Guilherme Mazeta. Só para explicar para o pessoal que depois vai assistir essa sessão ou vai acompanhar a publicação da matéria, este projeto visa a urbanização somente do leito da rua para a Estrada da Coreia, né? Que os moradores da redondeza aí não fiquem preocupados, que é só para uma questão burocrática por causa de uma emenda para asfaltamento da rua. Então, na verdade, vai ser urbanizado somente o leito da via, não vai ter questão de tributação aos moradores. Isso é bom deixar bem claro, porque lendo assim a gente não consegue perceber, né? Não havendo mais manifestações, está em votação. Projeto de lei executivo número 560, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 562, de 18 de agosto de 2020. Autor: Poder Executivo. Ementa: altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e dá outras providências. Parecer pela aprovação. Justificativa: o presente projeto de lei objetiva a alteração da lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais com a finalidade de alterar denominação do serviço de contratos e solicitações de compras, passando a serviço de minutas e contratos administrativos, com as atribuições de elaborar as minutas de contrato que integram o processo licitório. Elaborar contratos, acompanhar os contratos celebrados quanto às respectivas vigências, informando a posição daqueles com proximidade de vencimento para a definição das possíveis prorrogações ou providências de novas licitações, entre outras atividades. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 562. Com a palavra o vereador Jucimar Antônio Merlo. Senhor presidente, caros colegas, então também fazemos um trabalho de informar a quem está nos assistindo, a quem está acompanhando, quem irá acompanhar nos próximos dias. Esse projeto de lei, ele é muito claro, ele está alterando denominação de cargo, não está fazendo criação de cargo, não está fazendo majoração de valores. Simplesmente está havendo uma adequação de denominação de cargo.
Não havendo mais manifestações, está em votação. Projeto de Lei Executivo número 562, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 563, de 24 de agosto de 2020. Autor, Poder Executivo. Ementa. Autoriza o município a repassar recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Veranópolis, APAI. Justificativa. O presente projeto de lei objetiva autorizar o repasse de recursos financeiros oriundos da portaria SES número 507 de 27 de junho de 2020, que dispõe sobre o repasse de recursos financeiros para ações de enfrentamento ao Covid-19, durante o estado de calamidade pública do estado do Rio Grande do Sul, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Veranópolis, entidade sem finalidades lucrativas, com sede à Rua São Francisco de Assis, 237, nessa cidade, no valor de R$20 mil. Parecer pela aprovação. Após análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 563. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei executivo número 563, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 564, de 25 de agosto de 2020. Autor, Poder Executivo. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Natal da Longevidade, relembrar e agradecer. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade realizar despesas com o projeto Natal da Longevidade, relembrar e agradecer, promovido pelo município, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, que ocorrerá no período de 30 de novembro a 31 de dezembro de 2020 em nossa cidade. Parecer pela aprovação. Após análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 564. Com a palavra, a vereadora Mara Garibe Gusso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Cristiano, seja bem-vindo. A casa te acolhe com todo carinho. Ao pessoal que está nos assistindo também, ou que vai nos assistir, uma boa noite. Eu só quero deixar, assim, bem claro da minha parte, como vereadora, a minha votação, o meu voto aberto, como sim, eu vou votar a favor desse projeto, porém, esse projeto ele só será realizado se nós teremos condições, se essa questão da pandemia der uma acalmada e se nós vamos ter a aprovação do nosso comitê que está em frente a todo esse processo. Se nós não tivermos nessas condições, logicamente, esse valor do projeto de lei executivo, número 564, não será necessário e não será gasto. Então, eu aprovo sim esse projeto como presidente das duas comissões, eu aprovo dentro dessas condições que nós estamos colocando à disposição do pessoal que nos ouve. Muito obrigada. Não havendo mais manifestações, está em votação. Projeto de lei executivo número 564, aprovado por unanimidade. Espaço para as explicações pessoais. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, quem tiver algum recado pode se manifestar.